Olá pessoal, como que vocês estão? Tudo bom? Meu nome é André de Oliveira Mendes e na aula de hoje, da disciplina de Ética Profissional para o curso Técnico em Enfermagem, nós iremos falar um pouquinho sobre o Conselho Federal de Enfermagem, que foi citado na aula passada, e aqui a gente vai destrinchar um pouco mais sobre ele, o que ele é, o que ele faz, para vocês entenderem, ao decorrer da disciplina, quando eu citar COFEM, COREM, o que significa. Então a gente vai falar desde os novos tempos do COFEM, a força da mudança, também com a evolução administrativa do Conselho Federal de Enfermagem. Então as corporações profissionais são entidades previstas em lei federal com personalidade jurídica pública, sujeitas ao regime administrativo, que tem como finalidade a regulamentação, disciplina e fiscalização do exercício profissional, além de outras atividades definidas em lei, tais como eu citei anteriormente, o Conselho Federal de Enfermagem, ele é responsável por fazer essa fiscalização, porém, ele é federal, é um órgão, uma entidade federal, e nas regiões, em cada estado, fica disponível um conselho regional, de órgão, no caso entidade regional, para estar fiscalizando e fazendo todo esse acompanhamento mais de perto. Porém, o Conselho Federal, ele sempre vai ficar acima, dos demais conselhos. Então, como autarquia, o Conselho Federal de Enfermagem é uma entidade autônoma, auxiliar e descentralizada da administração pública, sujeita à fiscalização e tutela do Estado, com patrimônio construído de recursos próprios. Então, o sistema COFEM, Conselhos Regionais, tem-se a lei, que é a base dos atos administrativos, de modo que não só ampara o particular, como também serve ao interesse público, visando garantir um caráter imparcial. E o princípio da legalidade, ele significa a sujeição e a subordinação às normas legais. Então, segundo a Constituição Federal de 1988, que a Constituição, pessoal, ela é a carta magna, a gente falando, é o livro que tem, digamos assim, a lei que tem mais poder, para nós brasileiros, no caso, é a Constituição Federal da República do ano de 1988, que foi a sua última atualização, e nela está descrita, todos os nossos direitos e garantias, entre eles direito à saúde, à educação, à água bem tratada, à luz, enfim, à pavimentação, a todos esses direitos, e garantias que nós adquirimos ao decorrer dos anos. E nela, diz bem expressamente descrita que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, o princípio da legalidade, ele é formalmente para o Estado de Direito, esse Estado que vem como força maior, como, por exemplo, um exemplo de Estado que eu citei na aula, estando aqui no vídeo, no caso, o administrador do Brasil, que é o Bolsonaro. No caso, ele é um exemplo de Estado, de poder, de força maior. Então, este princípio ele exige obediência à hierarquia e das leis. Então, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, ele obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que estão descritos ali na Constituição Federal de 1988. Então, temos aí abaixo disso, da Constituição, as leis, que são leis que são criadas através dos direitos e garantias, que é a Lei 5.905, de 1973, que fala que o Conselho Federal de Enfermagem, e no caso o Conselho Regional,
né, o federal e o regional, são órgãos disciplinadores da profissão de enfermeiro e das demais profissões empregadas, compreendidas nos serviços de enfermagem. Então, o Conselho Federal, ao qual ficam subordinados os conselhos regionais, terá jurisdição em todo o território nacional e sede na capital da República, né? Então, esta norma, ela disciplina as competências do COFEM e dos conselhos regionais. Então, a resolução COFEM 421 de 2012, ela fala, né, da aprovação do regimento interno do COFEM e da autarquia construída pelos conselhos de enfermagem. No COFEM, ele é um órgão central e normativo do sistema COFEM-CORENS, funcionando como Tribunal Superior de Ética, né? Qual esse tribunal que, se porventura algum enfermeiro, né, técnico, auxiliar de enfermagem, cometer algum crime, algum erro da profissão, é esse Tribunal Superior de Ética que vai julgar, né? Óbvio que vai depender muito do crime e também, né, se você cometeu, digamos assim, um crime que está previsto no Código Penal Brasileiro, você pode responder ali também, né, da subordinação hierárquica do COFEM, imediato e fiel cumprimento de seus acórdãos, resoluções, decisões e outros atos normativos. Então, o regimento interno também disciplina as competências do plenário, diretoria e o funcionamento do COFEM e do COREN, respectivamente. E nos novos tempos, a partir de 23 de outubro de 2007, o COFEM ele passa por uma reestruturação administrativa, buscando a normalidade política e institucional com a busca do reconhecimento pelos profissionais de enfermagem, organizações profissionais e a sociedade brasileira. Então, nos novos tempos, COFEM também, o grande desafio é transformar o COFEM em uma organização republicana e verdadeiramente democrática. E no início de tudo foi coletivo, né, que foi em janeiro de 2008, foi realizado em Florianópolis, Santa Catarina, o primeiro seminário de planejamento estratégico do COFEM, que reuniu conselheiros, chefias, assessores e colaboradores. Então, ali vários programas e projetos que ainda estão em desenvolvimento e diversos já concluídos tiveram origem nesse planejamento, né, coletivo. A missão de 2008, né, foi garantir o exercício da enfermagem, zelando pela qualidade da assistência ao indivíduo, família e comunidade, com ética e valorização profissional. E a visão, né, foi ser referência em administração pública para os conselhos de classe. Então, o posicionamento estratégico foi utilizar ferramentas e mecanismos capazes de melhorar a gestão do COFEM, tendo como estratégia a concentração de pessoas capacitadas e motivadas, buscando ser referência nacional em administração pública junto aos conselhos de classe. Em novos tempos, uma das primeiras medidas adotadas foi a reforma organizacional para tirar a gestão da informação e a implantação de normas e rotinas compatíveis com uma autarquia pública. E então o COREN de hoje tem uma estrutura organizacional do COFEM e foi definida pelas decisões 1 e 6 de novembro de 2008 e atualizadas pela decisão COFEM 2 de 2009. São estabelecidas as bases para uma nova cultura organizacional, novas normas e procedimentos são implementados, né? As prioridades foram definidas: convocação de empregados públicos, concursados, reestruturação das licitações públicas, com a implantação do pregão com a principal modalidade de licitação, implantação do sistema de liquidação de despesas em consonância com a Lei 4.320, planejamento estratégico e investimentos em capacitação dos servidores. Então, é preciso inovar. Então, o programa, né, de apoio ao fortalecimento institucional é a base para novas relações entre COFEM e Conselhos Regionais.
Com a edição de um novo Código Eleitoral dos Conselhos de Enfermagem, consolida-se a democracia no seio do sistema COFEN, Conselhos de Enfermagem. Então, a força sempre foi mudança, né, e continuidade, no caso, que iniciou a operacionalização do termo de parceria com o MEC, apoiou decisivamente a atividade do fim de fiscalização com as criações de CTFIS, do Senafis e do Ecofis, que é os projetos de Corém Móvel e mais fiscalização. Inaugurou também o Museu de Ana Nery e realizamos o primeiro Seminário Nacional de História da Enfermagem, né, que foi alcançado a revista Enfermagem em Foco e reestruturou também o portal COFEN. Realizou 4 CBCFENs, consolidando o caráter científico do evento. Foi também alcançado a campanha pela qualidade no ensino de enfermagem do Brasil. A pesquisa do perfil e da enfermagem encontra-se em execução, em convênio com a Fiocruz, realizando também 5 seminários administrativos e os cursos regionais de instrução de julgamento e processos éticos. O acordo também, né, arcabouço legislativo foi aprimorado com a edição de novos instrumentos normativos e revisão de outros, melhorando a regulação do exercício profissional e as atividades de fins dos conselhos de enfermagem. Combateu a inadimplência com os programas Refis e descentralizando também os procedimentos de inscrição e registro e cadastro. Campanhas publicitárias foram realizadas e articulação também política em prol da aprovação de 30 horas para a enfermagem e foi implementada também. No plano interno, foi investido cerca de 252.341.000 por ano em capacitação profissional aprovada pelos PCCs e criou também o auxílio de saúde para empregados públicos do COFEN, além de ter reajuste dos salários com ganho real. Foi investido também na estrutura da sede administrativa em Brasília, adotado melhores condições de trabalho, com sistema de ar-condicionado, novos móveis e reestruturação do espaço interno. O concurso público foi realizado para suprir a deficiência do pessoal. E o Conselho Federal de Enfermagem também não esqueceu da responsabilidade social, apoiou uma ONG, Anjos da Enfermagem, a implantação do projeto Educação à Saúde através do Lúdico em 16 estados e também participou também, né, das atividades da campanha pela aprovação da Lei da Ficha Limpa, né. No ano de 2012 foi lançado do Programa de Educação Permanente do Sistema COFEN em Conselhos Regionais, a política participativa e democrática, consolidada pela atual gestão, superou o caráter centralizador e autoritário que denominava a organização, buscou, sobretudo, consolidar a esfera pública de decisão, fortalecendo os princípios legais e o controle social, dando um novo rumo ao COFEN. E diversas outras atividades, projetos e programas estão em andamento, né, no COFEN e nos conselhos regionais. O maior patrimônio alcançado pelo COFEN é o Time COFEN, integrado por empregados públicos, conselheiros, assessores e colaboradores. Esse Time ele é um grande responsável pelo sucesso do Conselho Federal de Enfermagem. E é isso, pessoal. Esse é um pouco, né, foi um pouco, na verdade, da trajetória do Conselho Federal de Enfermagem e o que é os Conselhos Regionais de Enfermagem. Espero que vocês tenham gostado da nossa segunda aula de ética profissional e até a próxima aula.